Eu tenho sentido que os dias estão escorrendo pelos meus dedos enquanto eu vejo tudo parado. E essa ampulheta da vida tá colocando a minha ansiedade no talo. Eu tô no processo de escrever um vídeo sobre The Walking Dead, mas o meu cérebro tá me sabotando demais. Aí eu lembrei que antigamente, mais ou menos em 2019, eu soltava uns vídeos mais curtinhos quando tinha alguma coisa pesando muito na minha cabeça. Então, aqui vai um deles. E se você tá se perguntando por que esse vídeo em específico tem o formato de uma caixa de CD, é porque ele é primariamente sobre a incrível história de Henry Sugar, um média-metragem do Wes Anderson baseado num conto do Roald Dahl, o mesmo autor de Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate, Matilda e entre muitos outros do Fantástico Senhor Raposo, que tem uma adaptação também dirigida pelo Wes Anderson. O diretor escolheu esse aspect ratio quadrado para a obra e eu fiquei tipo, por que não? Esse filme mais recente vem acompanhado de mais outros 3 curta-metragens adaptando outros contos menos conhecidos do autor. Henry Sugar especificamente me pegou de uma forma extra. Então vamos ficar mais específicos com uma sinopse barra resumo. A gente começa com Ralph Fiennes sentado numa cadeira num cenário simples, porém belíssimo. O que, pra quem já conhece o diretor, sabe que muitos outros desses estão por vir. Ele tá interpretando o próprio Roald Dahl e começa narrando sobre o personagem principal. Ele nos deixa saber que Henry Sugar é um homem de 41 anos, rico e solteiro. He was rich because he had a rich father who was now dead. He was unmarried because he was too selfish to share any of his money with a wife. Ele continua a descrever esse tipo de pessoa rica cujo dinheiro no banco nunca é o suficiente, e que pelo fato de nunca terem trabalhado um dia na vida, precisam de formas de se distrair. Acontece então uma transição dentro da narrativa do personagem do autor pro do Henry Sugar, e só pra vocês saberem, o resto do filme todo é desse jeito, o que talvez seja um pouco ame ou odeie. No meu caso, eu amei. Henry Sugar wasn't interested. The only books he read were detective novels and thrillers. Nothing like that here. No momento de tédio, em meio a uma das muitas festas com pessoas ricas, Henry Sugar se distrai na biblioteca e, quando estava prestes a ir embora, um livro chama sua atenção. Na verdade, era um caderno simples, do tipo que crianças usam na escola, e na primeira página, escrito de uma forma simples e completamente legível, podia-se ler um relatório sobre Imdad Khan, o homem que vê sem usar os olhos. He settled himself into an armchair and started from the beginning. The following is what Henry read in the Little Blue Exercise Book. Numa nova transição, nós estamos no hospital e a voz da narração agora é do personagem interpretado pelo Dev Patel, o médico que escreveu o relatório que o Henry tá lendo. Ele narra a peculiar história do homem que um dia apareceu no hospital dizendo que tinha o dom de enxergar sem usar os olhos. Para poder fazer as exibições por onde passava, a primeira coisa que ele fazia era ir a um hospital para que profissionais qualificados cobrissem seus olhos para que não houvessem questionamentos sobre a legitimidade do seu feito. Eles usam massa de pão, ataduras e muitas outras coisas para fazer o melhor serviço possível e assistem enquanto o homem vai embora de forma jovial, desviando de tudo como se estivesse vendo mais do que claramente. You saw it? I cried. You saw that trolley? This is absolutely unbelievable. Dr. Marshall didn't answer. Embasbacado, o doutor vai até o show do mágico e constata que, de fato, ele consegue enxergar sem usar os olhos. Depois ele vai até o homem e pede que ele compartilhe como e onde ele aprendeu a fazer isso. I believe I got everything Imran Khan said to me that evening, word for word. I give it to you now, exactly as he spoke it. E a partir de então, a narrativa troca novamente de personagem e o mágico conta de seu encontro com um guru, muitos e muitos anos antes, em meio a mais um cenário prático belíssimo do Wes Anderson. E essa é a parte que eu digo que vocês deveriam ir assistir o filme depois desse vídeo, independente de spoilers ou coisa parecida. Porque o resumo do resumo da coisa é que deve-se treinar a mente para concentrar-se por 3 minutos e meio em apenas uma coisa, o que é uma das coisas mais difíceis de se realizar. Muitos demoram 20 anos com um esforço diário. Outros levam de 10 a 30 anos. Às vezes uma pessoa especial consegue em 3 anos, mas essa é 1 em 1 bilhão. Treinando diariamente, o homem usa o rosto do seu falecido irmão como objeto de concentração. E ao decorrer dos exercícios, ele se lembra de algo dito pelo guru, de que algumas pessoas conseguem a dádiva de enxergar sem usar os olhos dessa forma. Ele testava com as costas de cartas de baralho, tendo uma taxa de sucesso de 60%. Também tentava ler as letrinhas miúdas no mapa de olhos vendados. E com mais 8 anos de dedicação diária, ele conseguia ler um livro de uma ponta a outra. Ele finalmente tinha conseguido e isso tornou-se o seu show. Até mesmo o médico, com todas as provas que precisa, não acredita completamente. Fascinado, o médico decidiu que precisava estudar com muito cuidado como esse homem fazia isso. Mais tarde, no hospital, contou tudo ao seu colega. E ao se dirigirem ao show, havia um texto por cima do pôster dizendo que o show havia sido cancelado. Ele questiona o porquê ao porteiro, que diz que o homem que enxergava sem os olhos havia morrido. How?
I cried. He went to sleep and never woke up. These things happen. Ele diz que se arrepende, que não deveria ter deixado aquele homem especial sair da sua frente, que deveria ter oferecido a sua própria cama e cuidado dele, e que este é um relatório preciso de tudo o que aconteceu nos 2 encontros que teve com Indad Khan. Well, well, well. Now that is extremely interesting. O protagonista decide dedicar todos os seus minutos acordados no treino para adquirir essa habilidade, obviamente com a intenção de usá-la no cassino. For the first time in his life, he threw himself into something with genuine enthusiasm, and the progress he made was remarkable. Ele se dá conta de que é a pessoa em 1 bilhão que tem a capacidade de adquirir os poderes da yoga em uma velocidade incrível. E com mais meses de treino, chegou o momento de testar a habilidade com um baralho. Ele conseguia enxergar as cartas de costas, mas precisava reduzir o tempo que levava para que isso fosse prático num cassino. E em mais alguns meses ele consegue. Ele se prepara e vai até um dos seus cassinos preferidos. Entra com uma quantia de 10 mil libras e, depois de calcular seus sucessos para que não ficasse óbvia a trapaça, se depara com a realização de que era capaz de ganhar dinheiro mais rápido do que qualquer outra pessoa no mundo. A obra ressalta que se essa fosse uma história fictícia, o que não é, esse seria o momento de um final apropriado. Algo incomum e dramático, como ele chegar em casa para contar o dinheiro e sentir uma dor no peito, usar esse dom e acabar descobrindo um coágulo que estava prestes a matá-lo. Mas segundo o autor, essa é uma história completamente real, exceto pelo nome verdadeiro de Henry Sugar, que deve ter a sua identidade protegida. Mas como essa é uma história real, ele segue para casa refletindo sobre as novas possibilidades e no que elas implicavam. Ele era capaz agora de viajar o mundo fazendo milhões, mas sem nenhum risco, excitação, propósito. Valeria a pena? E mais, todo esse trabalho de yoga teria sido capaz de mudar a sua perspectiva do mundo? E é aqui que eu preciso pôr um aviso de gatinho. Se você é o tipo de pessoa que, quando se depara com altos graus de existencialismo, se perde um pouco diante do vazio de um fim, talvez seja melhor ir ver outro vídeo. Na verdade, se você for agora ver o meu último vídeo sobre Naruto, vai estar me ajudando demais. O link para ele vai estar na descrição. E para quem permaneceu, eu queria compartilhar algumas coisinhas sobre ansiedade e propósito. Não faz nem 3 meses que eu tava numa das melhores fases mentais da minha vida. Tava praticamente um Pedro Scooby, vamos curtir a vida. Mas eu acho que, no fundo, sempre tive um receio das minhas tendências mais depressivas e ansiosas voltarem. E isso atrapalhar tudo, principalmente a produção dos vídeos. Se você é inscrito já faz um tempinho, sabe que em 2023 eu matei aquela piadinha do Peters lembrou a senha do canal ou nossa, 2 vídeos no mês, o mundo vai acabar. E sinceramente eu nunca nem gostei muito dessas gracinhas, porque quando rolavam essas pausas de muitos meses, sempre era porque eu tava completamente zoado da cabeça. E nas últimas semanas, talvez porque eu finalmente fui pego de ver tantas coisas horríveis, com iminência de aquecimento global, violência, pessoas sofrendo no Brasil e no mundo todo, um genocídio covarde por parte de Israel e tudo isso com intervalo comercial e gente desonesta falando sobre na palma da minha mão, meu corpo e cabeça completamente cederam. Eu tenho dormido mal e tem sempre uma voz na minha cabeça gritando sobre morte, que é a única certeza que existe e a maior condição da vida humana. Para quem como eu não acredita em vida após a morte, não é algo que faça bem ficar pensando sobre isso o tempo todo. E se você acredita, eu fico feliz de verdade por você e não tem necessidade nenhuma de evangelizar nos comentários, tá bom? Obrigado. A questão é que pra mim isso se tornou uma fobia, basicamente. E eu tenho só 27 anos, 28 daqui a algumas semanas. Não era pra eu precisar estar lidando com a aceitação da mortalidade no auge da minha vida. Talvez seja um pouco pior pra mim, porque o meu cérebro neuroatípico resolveu focar nisso depois de tantas imagens horríveis. E agora tá tendo uma dificuldade enorme de assimilar algo que, se for analisado de uma forma excruciante, pode levar qualquer um à loucura. É assim que as pessoas viram alcoólatras ou coisa muito pior. Nisso eu tô cuidando melhor de mim mesmo, em comparação com outros momentos no passado que eu simplesmente entrei na autossabotagem e autodestruição por completo. Parando pra pensar em Pessoal, que é o livro que eu escrevi em 2020, essa coisa toda sobre mortalidade sempre teve no fundo da minha cabeça. O livro é sobre um cara que já tinha tendências de se estragar, que descobre que tem uma doença degenerativa, um prazo de validade de mais uns 15 anos no máximo. Só que ele em específico é mais focado nos arrependimentos das merdas que ele fez nesse estado do que no medo da morte em si, que é o que tem tirado meu sono.
Isso já faz umas 3 semanas e depois de chegar ao ponto de ir pra casa do rolê com os amigos mais cedo porque tava na bad existencial, tá melhorando. O sol abriu de novo por aqui e eu tô achando coisas pra pôr sentido no vazio e pra dizer pra depressão que já tava batendo novamente na porta pra ir embora. No caso do Henry Sugar, em vista dessa súbita realização de que a vida é finita e que simplesmente ganhar dinheiro em cassinos pra guardar seria uma existência supérflua e sem valor pra essa pessoa nova que ele se tornou, ele tem uma ideia. Then, very suddenly, all at once, Henry felt a powerful electricity tingling through his entire body, and there began to come to him the great and marvelous idea that was to change everything. Ele passaria o resto da sua vida viajando pelo mundo, ganhando o máximo que pudesse em cassinos e enviando dinheiro para um contador da família de confiança, para que ele pudesse investir tudo em hospitais e orfanatos ao redor do planeta. Henry died last year, aged 63, from a pulmonary embolism. He saw it coming, quite literally, but was very much at peace. Ele deixou 21 orfanatos e hospitais infantis bem estruturados ao redor do mundo. O filme e o conto terminam na voz do autor declarando que essa história real havia sido contada pelo contador e pelo maquiador de Henry Sugar, que insistiram em manter seu nome verdadeiro em segredo. Pode ser um caso total de parcialidade interpretativa da minha parte, mas a incrível história de Henry Sugar para mim é completamente sobre a aceitação da mortalidade e propósito. Primeiro, na sutil nota sobre a ida de Imdad Khan. Essas coisas acontecem. Todo dia é o último de alguém nessa vasta terra. E Henry Sugar aceita seu fim pacificamente uma vez que se via satisfeito e orgulhoso do que havia feito em vida. O próprio Roald Dahl já não tá mais entre nós para assistir esse belíssimo filme. Propósito é algo extremamente individual e eu também não pretendo exatamente detalhar qual eu sinto que seria o meu aqui. Talvez eu ainda nem saiba direito. Mas ficar paralisado de medo e ver os dias passarem todos iguais não tá na minha lista. Definitivamente. Eu não quero continuar a apostar por uma obrigação do capitalismo de seguir em frente e poder pagar as contas, apesar de existir muito essa pressão. Eu quero produzir bem a ponto de sentir paz dentro de mim mesmo de que eu fiz o melhor que eu poderia. Então, de um Felipe um pouco melhor do que aquele que começou esse vídeo, valeu por me assistir e por fazer parte disso tudo. Sobre o pessoal, eu queria também compartilhar com vocês que eu gravei e editei um teste do que é uma das coisas mais legais que eu já fiz no YouTube, que vai ser transformar o livro num audiodrama com músicas e efeitos sonoros. Como é só um teste, ainda tem apenas a minha voz. Não tem outras pessoas para interpretar os outros personagens, mas vai ter. O link para ouvir esse teste do piloto vai estar na descrição. E se por acaso você se interessou em ler ele, eu tô com umas 12 cópias em pronta entrega. Ele custa R$60 com marca-página e frete grátis para todo o Brasil. Para comprar é só mandar uma DM no Insta ou no Twitter ou no meu e-mail. Tudo isso tá na descrição do vídeo também. E agora sim, eu acho que é só isso mesmo. Terminando e postando esse vídeo aqui, eu acho que a minha cabeça finalmente vai conseguir seguir em frente e voltar pro vídeo sobre The Walking Dead. Tchau.